Muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar o Dr. António Viegas, Presidente de Direção da ARRLX, que hoje será ouvido aqui em audiência no âmbito do Projeto de Lei 81, que procede à primeira alteração do Decreto-Lei número 53 de março de 2002. Dar, além das boas-vindas ao nosso convidado, dizer-lhe que vamos aplicar aqui uma grelha de tempos que é o habitual, ou seja, tem 10 minutos para uma intervenção inicial, depois será sucedido de um conjunto de intervenções dos grupos parlamentares que aqui estão representados, normalmente o PSD, o Partido Chega e o Partido Socialista, outros deputados que possam chegar entretanto, e no final disporá de uma ronda de 10 minutos e, portanto, convidava-o desde já a usar a palavra, dando-lhe as boas-vindas e sabendo que é a primeira vez, esperar que não seja a última e que seja frutuoso. Portanto, tem a palavra, basta ligar o microfone. O tempo pode sempre controlá-lo através ali do nosso cronómetro e estamos em direto na RTV, que também é sempre importante. Então, bom dia. Peço desculpa se for um pouco informal, mas é a primeira vez que estou numa comissão parlamentar, embora em 2017 já tenhamos estado a contactar dois grupos parlamentares, tanto do PS como do PCP, nós, Associação de Radioamadores da Região de Lisboa. A Associação de Radioamadores da Região de Lisboa representa não só a associação, propriamente dita, mas mais duas associações. Uma é a associação, ou seja, é o Rádio Clube de Lolé, é uma associação de radioamadores de Lolé, do Algarve, a Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide e a Associação de Radioamadores do Oeste, a ARO, que é de Torres Vedras. Nós estamos de acordo, ou seja, desde o princípio, que desde 2009 que tem havido um movimento muito grande para alterar o regulamento de amador, e tem havido sempre algum problema que não tenho conseguido resolver. Em 2000, fazendo uma resenha histórica muito rápida, em 2019, após uma tentativa por parte da União Europeia e de algumas empresas tentarem apanhar alguma parte do espectro radioelétrico que historicamente pertence aos radioamadores, começou a haver um movimento associativo muito grande entre associações, para que houvesse uma proposta de alteração ao regulamento amador. Como os senhores perceberam, os senhores deputados perceberam, o regulamento amador é um decreto-lei. Existem muito poucos hobbies que são regulados por decretos-leis, por aquilo que eu penso que são 3, a caça, o mergulho e o radioamadorismo. Penso que sejam estes 3 que são regulados por decretos-leis, dependente diretamente do Governo. Aquilo que nós tentámos fazer neste grupo de trabalho que se criou com as associações foi tentar fazer com que se alterasse o próprio regulamento de amador ao nível daquilo que o Decreto-Lei 53 de 2009 vinha castrar a progressão dos radioamadores ou mesmo o desânimo de ser radioamador. O problema que se pôs desde o princípio era o entry level, ou seja, o nível de entrada, que foi colocado neste regulamento 53 de 2009, não houve um engano e nunca foi desfeito esse engano, que seria só para menores de 16 anos, esse tal problema de não poderem emitir sozinhos. E houve um erro que depois, durante estes anos todos, até agora, nunca foi alterado. O porquê dos menores de 16 anos não poderem operar sozinhos tem a ver com a nossa lei civil, ou seja, os menores não terem um poder de poder fazer aquilo que nós adultos podemos fazer e o direito agora perdi o termo, mas de todas as maneiras aquilo que nós tivemos a ler a proposta, não é mais nem menos que aquilo que nos foi apresentado e concordamos com a proposta que foi apresentada. Nós vínhamos fazer um pedido que era uma coisa muito simples, que era definir o radioamadorismo, ou o serviço, como um serviço público prestado
por radioamadores ou por cidadãos com conhecimentos técnicos na área. Acho que isto vinha-nos facilitar imenso os problemas que temos tido devido às alterações da lei dos condomínios, a própria colocação de antenas nos condomínios e nos prédios onde os radioamadores vivem. A partir desse momento, se for no objeto do próprio documento aparecer que a definição de serviço de radioamador como serviço criado por cidadãos ou prestado por cidadãos, sendo um serviço público, vem-nos alterar completamente a nossa posição dentro da sociedade, que já temos essa posição, não é? O artigo 18º dá-nos essas competências, essas obrigações. Eu costumo dizer que o artigo 18º das comunicações de emergência faz com que os radioamadores tenham um dever de disponibilidade numa situação de catástrofe e de calamidade. Ora, se os radioamadores têm um dever de disponibilidade para apoiar todas as instituições e todas as estruturas nacionais de socorro, nós não somos voluntários, somos sim uma parte importante de agentes de proteção civil que, com este objeto no próprio regulamento, vem reforçar essa nossa participação. Era isto que nós tínhamos para dizer. Acho que eu estou disponível para fazer esclarecimentos que possam entender que seja necessário. Ora, uma vez mais, muito obrigado. E não foi nada informal, foi exatamente nos trâmites normais com que recebemos os cidadãos todos, e uma saudação também para os radioamadores portugueses. E para abrirmos o período de intervenções dos grupos parlamentares, eu daria a palavra à deputada Ana Martins, do Partido Chega. Faça favor, senhora deputada, tem até ao máximo 3 minutos. Bem, primeiro quero dar o bom dia ao Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao Sr. Presidente da Associação de Radioamadores da região de Lisboa. Esta primeira alteração substancial ao Decreto-Lei número 53 de 2009, 2 de março, realmente representa uma oportunidade aqui para modernizar, clarificar e revitalizar esta atividade, este hobby que continua a prestar relevantes serviços à sociedade. Realmente reconhecemos que o atual regulamento está desatualizado, não está em consonância com a realidade tecnológica atual e contém barreiras desnecessárias ao acesso e à prática desta atividade. Como é o caso da obrigatoriedade de permanecer 2 anos na categoria 3, sem poder emitir antes de progredir. Essa rigidez, no fundo, desmotiva a entrada de jovens e trava a renovação desta comunidade e põe em causa as associações. O Chega apresentou um projeto de lei que procura modernizar este quadro. Em primeiro lugar, eliminamos o tempo mínimo de permanência nas categorias e flexibilizamos os exames de progressão, passando a depender apenas da preparação do próprio amador. Em segundo lugar, também a categoria 3 passa a permitir emissão autónoma e, por fim, eliminamos a idade mínima de ingresso, permitindo que menores de 16 anos possam aceder, desde com autorização parental e sob supervisão. No entender do Chega, a atualização desta lei representa um avanço estrutural se realmente promover o acesso, a renovação geracional e a liberdade de experimentação, modernizar o acesso à atividade com menos barreiras, menos burocracia, maior atratividade, aproximar o quadro legal português das melhores práticas europeias e conferir flexibilidade ao enquadramento legal sem abdicar da responsabilidade técnica. Neste sentido, tenho as seguintes questões a fazer ao Sr. Presidente. Concorda com a proposta de eliminar o limite mínimo de idade para a obtenção do CAN e se acha que isto vai contribuir para atrair mais jovens para esta atividade? Está de acordo com a eliminação da obrigatoriedade de tempo mínimo de permanência numa categoria como condição para progredir para uma categoria superior?
de forma a garantir harmonização com as classificações dos outros países que pertencem ao sistema da CEPT. Estou a falar aqui da tabela 1 do CEPT Countries, dos países, e assim simplificar e facilitar o reconhecimento internacional. Concorda que seja feita a consolidação das 6 classes em 3, com a manutenção das classes A, B e C. Concorda que seja feita a reposição dos SCAN da categoria 3, cujos SCAN forem caducados ao fim de 5 anos, quando o amador se mantinha na categoria 3. Está de acordo que o acesso ao AREC devia ser solicitado independentemente das categorias e a emissão do respectivo certificado a todos os titulares após aproveitamento em exame de aptidão? Sra. Deputada, peço-lhe imensa desculpa, não queria interromper as questões, mas já estou largamente o seu tempo. Pedi-lhe que terminasse, por favor. A última questão que eu tinha a fazer, então, é se concorda com a proposta do PSD que harmonizar o regime sancionatório com o regime das comunicações eletrónicas e se acha que esses mecanismos de fiscalização e sanção são proporcionais, eficazes e justos. E para terminar, de forma a valorizar a identidade açoriana, gostava de perguntar se concorda que devia ser feita a reposição dos antigos prefixos regionais de identificação da localização de chamada com os tais os antigos C1 ou não me leva mal C1 ter que interromper, mas à terceira vez, quando eu peço para interromper, é mesmo para finalizar. Obrigado. Pronto, muito obrigada. Nada, muito obrigado, Sra. Deputada Ana Martins. Vamos fazer só uma coisa que é, no fim, são as respostas todas, como já lhe tinha dito, e, portanto, pedia também essa atenção. Sr. Deputado Paulo Menins, do Grupo Parlamentar do PSD, bom dia e faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Presidente da ARRLX. De facto, começaria por dizer que as preocupações que o Sr. Presidente suscitou na sua intervenção inicial são a motivação primeira pela qual o Grupo Parlamentar do PSD, e como bem disse, desde 2009 e depois nos esforços em 2017 e subsequentes, teve a iniciativa de propor esta lei que hoje estamos aqui a observar e que vem, do nosso ponto de vista, responder cabalmente a todas as dificuldades e os anseios que as mais diversas associações de radioamadores do país nos têm feito chegar. Nós fizemos-lo com o objetivo, primeiro, de reconhecer, uma vez mais, a importância do radioamadorismo, quer na sensibilização das classes jovens para este fenómeno, para a entrada no meio das telecomunicações, das comunicações eletrónicas, do apoio num serviço de proteção civil que é fundamental e paralelo àquele que as entidades oficiais, numa primeira intervenção, asseguram. E, de facto, o que nós fizemos, para além de compaginar todas essas reivindicações passíveis de estarem em formato de lei, foi olhar para aquilo que se fazia na Europa e no mundo e trazer Portugal, em matéria do associativismo e do radioamadorismo, à modernidade e à atualidade do que se faz. Este foi o objetivo e o PSD quis com isso também manifestar uma diferença fundamental. O Sr. Presidente certamente acompanhou durante muitos anos, muitos partidos interessados, muitos partidos a quererem fazer, mas no fundo e na prática, o senhor está hoje aqui porque o PSD fez. Isto é uma diferença que importa assinalar. Evidentemente que há aqui uma questão que não pode deixar de ser tida em conta. Há uma dificuldade em receber os feedbacks dos radioamadores, porque, como sabe, não há, digamos, uma federação que consiga agregar as várias associações e torna-se menos fácil nós recebermos de uma só entidade esses contributos. Em todo o caso, este projeto de lei suscitou tamanho interesse que nós temos recebido imensos contributos e eles serão naturalmente tidos em conta naquilo que vier a ser a especialidade que conduzirá à versão final deste documento.
Nós também queríamos dizer uma coisa que nos parece muito relevante. Esta proposta como lei, é um guião estrutural que, digamos, define as grandes linhas de orientação do exercício do radioamadorismo em Portugal. Os aspectos da regulação, os aspectos de detalhe, potências em determinadas faixas, determinações técnicas de compatibilidade eletromagnética, determinações técnicas de condições de boas instalações, quer do ponto de vista da radiofrequência, quer do ponto de vista da segurança elétrica. Essas competirão à ANACOM, que, como sabe, regulamentará e acompanhará essa atividade. E isso também é importante que se diga, porque algumas associações gostariam, porventura, de ver já nesta letra de lei estes detalhes, mas que, do nosso ponto de vista, por estarem imbuídos de uma matéria técnica de regulamentação, deverá ser um alvo da intervenção da ANACOM. E, portanto, finalizo dizendo que a Associação de Radioamadores, que representa as associações, melhor dito, quer o restante do país, terá no PSD, de facto, o compromisso de que esta lei será debatida na especialidade com as demais forças políticas, acolherá os contributos positivos e construtivos das associações e dos restantes partidos representados na Assembleia da República, com o objetivo de darmos uma lei que sirva ao país, que seja perene e que resolva o problema que aqui foi identificado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Utilizou da mesma tolerância que tinha sido concedida ao outro grupo parlamentar. Dava a palavra ao deputado Frederico Francisco, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o nosso convidado. O senhor é Presidente da Associação de Radioamadores da região de Lisboa. Cumprimento os colegas deputados da Comissão. E o senhor assinalou que, de facto, o radioamadorismo é uma das únicas 3 atividades lúdicas, não é, dos hobbies, que são regulamentados por um diploma legislativo, a par com a caça e com o mergulho. Não é? Pronto, e, de facto, há boas razões para isso, porque todos eles são atividades que têm implicações ou têm riscos para a segurança ou de quem a pratica ou de outros. E no caso do radioamadorismo, este risco de segurança não é necessariamente um risco iminente ou um risco que seja imediatamente perceptível, como no caso da caça, que é o risco de levar um tiro, não é? Mas que tem precisamente a ver com outro aspecto que mencionou, que é a questão da distribuição do espectro. Não é? O espectro eletromagnético é, por natureza, limitado e, portanto, qualquer atividade que use uma parte desse espectro não pode estar sobreposta com outra atividade que use uma parte desse, ou que use a mesma gama de frequências desse espectro. Caso contrário, elas estarão a interferir uma com a outra. E é aqui, de facto, que se encontra os potenciais riscos de qualquer atividade que interfira que utilize o espectro eletromagnético. Falo do radioamadorismo, que é uma forma de telecomunicações, no fundo. Os outros serviços de telecomunicações comerciais que se apoiam no espectro eletromagnético, sistemas de telecomunicações de Estado, relacionados com a segurança, como o CIRES, como os sistemas de comunicações militares, sistemas, por exemplo, de segurança ferroviária, que também se apoiam no espectro eletromagnético e por isso, de facto, é muito relevante esta questão da distribuição do espectro. Mas mencionou um aspecto que eu gostava que desenvolvesse um pouco mais, que é a questão de haver pressões ou de haver vontades de conseguir, ou por parte de entidades comerciais, naturalmente, de conseguir partes mais substanciais deste espectro eletromagnético. É, naturalmente que quem desenvolve a sua atividade de telecomunicações de forma comercial, quanto mais espectro tiver, mais largura de banda consegue desenvolver o tipo de atividades, e se considera que esta proposta que aqui está protege, ou se o quadro legal atual protege adequadamente o espectro que está reservado aos radioamadores e que alterações é que considera necessárias. E outro aspecto a que gostava que se referisse, que é um papel que também é muito importante, e que mencionou na sua intervenção, que é o papel dos radioamadores como, no fundo, a última linha do CIRESP, no fundo. Não é? O CIRESP, se não me engano, tem cinco camadas tecnológicas, tem cinco camadas de atividade, em que os radioamadores são a última delas, as outras 4 a falharem. Gostava que se referisse a isso,
mencionando se isso alguma vez foi necessário utilizar, se tem conhecimento de situações em que tenha sido utilizado e se esses mecanismos têm funcionado de forma adequada, quer por parte de quem os solicita, quer por parte de quem os providencia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Frederico Francisco, e obrigado pelo rigor do uso dos tempos. Penso que teve a oportunidade de recolher os contributos e também naquilo que possa querer acrescentar. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, não tinha tomado nota. Falta só a intervenção da deputada Angélica da Teresa. Faça favor, Sra. Deputada, peço-lhe desculpa. Mesmo tempo. Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Muito bom dia, Sr. Presidente. Naturalmente cumprimentar os meus colegas e o nosso convidado. Nós ainda não procedemos à discussão deste projeto em plenário, mas vamos aproveitar este momento da sua presença para tirar aqui algumas dúvidas que temos sobre este mesmo projeto. Falou aqui de alguns entraves a esta prática, nomeadamente a questão das antenas e do entrave dos condomínios, mas o que é verdade é que há muitos municípios que estão em combate direto contra os cabos e as antenas dos edifícios, e bem, naturalmente, e, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era como é que vê uma solução intermédia entre estas duas realidades para que, de facto, não haja o entrave à prática deste hobby. Apesar da questão da limitação da idade que também referiu, gostaria também de perceber que medidas ou o que é que acha que se deveria fazer para facilitar a entrada de novos praticantes do radioamadorismo, sem, no entanto, pôr em causa as considerações que esta prática deve cumprir. Gostaria também de saber se consideram necessária uma revisão mais ampla da legislação que vá além da proposta atual, para alinhar esta prática com a realidade tecnológica e social de 2025 e relativamente ao projeto de lei que foi elaborado pelo PSD, aquilo que gostaríamos de saber da sua parte era se o reforço das competências da ANACOM, sem a participação formal das associações, se pode agravar a distância entre o regulador e os praticantes. O silêncio do projeto de lei quanto ao papel das associações se pode ser interpretado como um enfraquecimento institucional das mesmas, ou seja, se vê nisso um risco para a sustentabilidade do movimento radioamador em Portugal, e qual é o impacto esperado da eliminação desta proposta no projeto de lei apresentado pelo PSD relativamente à taxa anual de utilização do espectro pelos titulares do certificado de amador nacional. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, e obrigado também pelo rigor do tempo, agora sim dava-lhe a palavra, tem 10 minutos e pode acrescentar, além das respostas que entender, pode também acrescentar as informações que lhe possam ter ocorrido entretanto. Disponha.
Peço desculpa, isto é a colocação de voz, que é o problema grave dos militares. Eu sei que é muito complicado, e nós sabemos que é muito complicado, a nível de condomínios, a nível de prédios, em que os proprietários ficam, você é rádio amador, é muito complicado. Mas, a partir do momento que existe já uma ferramenta de trabalho, que é o regulamento ITED das instalações, das instalações de telecomunicações, em que é reconhecido o serviço público dessas instalações, era só fazermos o objeto no regulamento, neste regulamento que foi apresentado pelo PSD, e eu penso que o Chega também, o Partido Chega, também tem a sua concordância em relação a isto, era só colocarmos como, no objeto do próprio regulamento, o serviço público praticado por radioamadores, ou por cidadãos, que são radioamadores, que são... temos que ter um curso, nós praticamente, eu para ser radioamador tenho que ir fazer exames, que é essa a verdade. Em relação aos jovens, nós desde 2014 que trabalhamos e apresentamos projetos. Isto tem a ver, e torna-se muito complicado, às vezes ir às escolas. Nós temos um trabalho de 10 a 11 anos a trabalhar em escolas da cidade de Lisboa, tanto particulares como oficiais. Nós temos um problema da nossa sociedade que temos que saber lidar com os jovens. E se tivermos um professor que tenha empenho e tenha gosto para apoiar os projetos, nós conseguimos ter os jovens envolvidos. A Ciência Viva tem um projeto denominado o CANSAT, que é uma proposta de fazer numa lata, entre comas, no tamanho de uma lata de Coca-Cola, fazer um satélite. Nós temos apoiado algumas escolas da cidade de Lisboa para ensinar-lhes a construir as antenas, para escutar esse satélite, entre comas. Nós sabemos a realidade que encontramos nas escolas. Trabalhamos com os escuteiros, que é completamente diferente. E a nossa sociedade mudou desde que nós andámos na escola, eu no meu caso 79, 80, 70, até agora a sociedade mudou e os jovens mudaram. Este regulamento de amador veio-nos fazer castrar um pouco, o regulamento de amador de 2009, o 53 de 2009, veio-nos castrar porque quando nós dizemos aos jovens, vamos ter que estar 2 anos a ir à associação falar, não podes falar na tua estação, eles fugiram, dizem, isso tenho o telemóvel, tenho o WhatsApp, e é isso que nós temos que começar a explicar, quais são as outras hipóteses. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a desenvolver este regulamento que está feito neste momento, que nos apresentaram, é aquilo que nós aspiramos desde 2017, é aquilo que nós aspiramos. E é isso que era importante dizer aqui. Podemos melhorar, estamos disponíveis para apresentar mesmo essa proposta, porque falta qualquer coisa ao longo destes anos, desde o 25 de Abril são 50 anos, que mudou muita coisa, mesmo a nível tecnológico. Não é? Nós passámos do rádio amador, que se queria fazer uma atividade ao ar livre, tinha que transportar, com a ajuda de um colega, um rádio, até nós termos agora um computador e o computador falar com o mundo, que é só ligar a antena. Por isso, a tecnologia em 50 anos, foi um boom. E nós temos que saber perceber isso. Outra questão que nos preocupa é que passar este decreto-lei, a lei, vai-nos fazer levantar algumas questões que têm a ver atualizações futuras. Porque enquanto que um decreto-lei é competência do Conselho de Ministros, não é? Esta lei passará sempre que houver propostas de alteração, terá que haver sempre comissões de trabalho, apresentar, e isto, o radioamadorismo hoje, estamos a trabalhar, a falar em SDR, já estamos a falar amanhã em projetos completamente diferentes. Eu tenho neste momento 4 minutos para brilhar. A relação da ANACOM e a associação, atenção que o relacionamento entre a ANACOM e as associações é muito bom, muito bom. A ANACOM nunca virou costas às associações.
Pronto. Há aqui uma questão que eu, como dirigente associativo, me custa, que é não haver uma federação, que já foi focada pelo seu deputado, Paulo Muniz. Nós, desde 74, desde 9 de setembro de 74, quando acabou o corporativismo, em que só existia, devido ao regime anterior, uma só associação, houve um boom de associações. Nunca se conseguiu, em 50 anos, no radioamadorismo, criar-se uma federação. Nós, posso levantar um bocado o véu, nós este ano começámos a mexer-nos novamente 4 associações para tentar fazer com que falemos todos a uma só voz. Conseguimos uma batalha muito grande em 2019 e 2020, em que juntámos as associações todas e conseguimos fazer um trabalho de união, conseguiu-se essa união, mas a cada cabeça a sua sentença, é muito complicado, e é muito complicado isto. 2 minutos. Eu vou agora começar rapidamente. Os radioamadores e o Ciresp. A Associação de Radioamadores da região de Lisboa foi convidada em 2021 para fazer um projeto para o Ciresp, denominado a interoperabilidade entre as redes de Amador e o Ciresp S.A. Fomos convidados pelo general Viegas Nunes, na altura presidente do Ciresp. Fizemos essa apresentação em dois espaços, o bootcamp na Madeira e o bootcamp no Algarve. É um projeto que ficou, com a saída de toda a estrutura, ficou em stand-by, mas que para nós era muito importante, porque vem-nos abrir o caminho para percebermos também o que é o Critical Mission. O Critical Mission não é mais nem menos do que aquilo que o Ciresp suporta. Eu, como militar, trabalhei com o Tetra no Afeganistão, e o problema do Tetra não é o Ciresp. O problema do Tetra é os operadores que têm que perceber que o rádio não é um rádio normal. Por isso, o Tetra, se funciona em cenário de guerra, que é isso que era utilizado pela NATO em Cabul, principalmente em Cabul, tem que funcionar perfeitamente nos nossos serviços, e funciona em Portugal continental e nas ilhas. Esse é o ponto. Vou fazer o limite de idade. Nós não propunhamos nenhuma idade, ou seja, a partir do momento que o jovem saiba ler e escrever, tem capacidade para fazer o exame de radioamador. Não há limites de idade nos outros países. E nós só temos que ver, e como diz o Sr. Deputado Paulo Muniz, nós só temos que seguir aquilo que os outros países fazem, e bem. Além de mais, nós temos que cumprir aquilo que é estabelecido através da ITU e do CEPT, ou seja, as entidades, eu peço desculpa, as entidades que nos regem internacionalmente. Eu já não tenho tempo, mas... Uma audiência a seguir, tem 1 minuto ainda. Pronto, obrigado. O regulamento de 2009, é preciso fazer aqui um regresso histórico, aparece porque em 2006, em 2005, na World Radio Conferência, foi decidido pela ITU, pela World Radio Conference, uma harmonização do radioamadorismo. Ou seja, eu ser radioamador nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Sul, no Afeganistão ou na Europa, todos nós temos a mesma sílabos da formação, todos nós temos o mesmo nível de conhecimentos, a mesma possibilidade de falar, ou as mesmas potências, embora o mundo esteja dividido em 3 grandes áreas. Mas o que é importante é que essa harmonização é o que veio fazer com que eu, ser radioamador em Portugal, sou reconhecido internacionalmente. Em relação...
Pronto. Temos uma Eu sei. Então, Pronto. Queria agradecer na pessoa do Presidente António Viegas à Associação de Radiologistas da região Amadores da região de Lisboa, dar-lhe uma palavra de que a Assembleia da República, enquanto Casa da Democracia, saúda o associativismo português e, em particular, o seu dirigismo pelos desafios que vai tendo. Muito agradecemos e as nossas portas continuarão abertas. Obrigadíssimo.